Beleza, pessoal? Aqui novamente o professor Walter Máximo. Como eu havia dito no vídeo passado, resolveria alguns exercícios. Eu vou ver agora a regra de 3 simples e composta. E como eu já havia falado, a regra de 3 se consiste em resolver grandezas. Grandezas é tudo que pode ser medido, seja quilômetros, seja hora, seja a quantidade de pessoas. Já lendo o meu primeiro problema, ele diz o seguinte: em uma gráfica, 3 máquinas, todas com a mesma capacidade de produção, imprimem juntas 5 mil folhetos em 2 horas. Se for colocada mais uma máquina com a mesma capacidade de produção das outras, uma encomenda de 8 mil folhetos ficará pronta em 1 hora e 44 minutos, 1 hora e 54 minutos, 2 horas e 4 minutos, 2 horas e 14 minutos ou 2 horas e 24 minutos. Então, apesar de ter passado horas redondas, deu para perceber que a resposta vai dar um número quebrado. Esse exercício em si ele é bem simples, porém, chega no final a gente vai ter que fazer alguns exercícios sobre conversão de minutos para horas e vice-versa. Tá? Daí essa tabelinha que eu já deixei pronta aqui. Na hora conveniente eu explico o porquê disso. Tá? Então, eu já falei sobre as grandezas. Como há 3 grandezas aí, no caso máquinas, folhetos e horas, ela é composta. Tá? Acima de 2 grandezas é uma regra de 3 compostas. Então, já colocando aqui M representando máquinas, que são 3 máquinas no início, F representando folhetos, que no início são 5 mil folhetos, e H representando horas, que no caso são 2 horas. Tá? Continuando, interpretando o restante do exercício, ele fala que foi aumentada, se for colocar mais uma máquina, então passou a ter 4 máquinas, correto? E falou que vai produzir 8 mil folhetos. Em quanto tempo? Tá? Olhando assim, o cara pode falar, pô, vai dar mais ou menos que 2 horas. A gente sabe, não dá para ter exatidão, daí usa-se esse tipo de artimanha para resolver essa conta. Tá? Primeira coisa que nós temos de fazer é comparar as grandezas. Compare-as de 2 em 2. Tem pessoas que inclusive esquecem uma, por exemplo, vou apagar essa daqui, ó, ou colocar o apagador em cima, apagar. Depois eu copio novamente. Trabalha só com 2, assim você interpreta melhor. Tá? É uma dica. Ou então coloca uma borracha em cima na hora de estiver resolvendo. Então vamos lá. Imagine o seguinte: com 3 máquinas eu faço um serviço em 2 horas. Eu aumentei a quantidade de máquinas. Se eu aumentei, vou colocar a seta para cima. Certo? Eu vou fazer o mesmo serviço em mais ou menos tempo. Concorda que em menos tempo? Eu aumentei a quantidade de máquina, eu vou diminuir o meu tempo. Ou seja, essas 2 grandezas são inversamente proporcionais. Tá? Como eu já usei essa, agora eu vou colocar aquele número que eu havia tirado. Em cima era 5 mil, eram os folhetos. Embaixo 8 mil. Por que eu apaguei? Eu não ia utilizar ele para nada. Tá? Agora eu vou esquecer essa grandeza aqui. Tá? Trabalhar só com essas 2. Como eu já tenho essa seta, eu uso ela também. Eu produzo, eu não, as máquinas, né? Produz 5 mil peças, 5 mil folhetos em 2 horas. Aumentei a quantidade, concorda que vai ter que aumentar o meu tempo também? Se eu vou produzir mais folhetos, eu vou precisar de mais tempo. Ou seja, elas são diretamente proporcional. Como minha seta já está para baixo, essa nova seta também deve estar para baixo.
certo? Até aí eu acho tranquilo. Feito isso, olhem as posições das setas, tá? Como essas duas estão apontadas para baixo, eu não vou precisar inverter. Ao contrário, acontece com essa, tá? Montando aqui na frente, então eu tenho que sempre procurar colocar o X em evidência. Horas, então eu tenho 2, está para X. Assim como eu vou inverter essa daqui, tá? 4/3, pois ela é inversamente proporcional, a seta está para cima. E mantenho a próxima, 5.000 sobre 8. Tá? É uma coisa que eu já falei no exercício de regra de 3 e venho falando. No momento do concurso a gente está nervoso, a gente erra por besteira, principalmente quando aparecem números muito grandes aqui. No caso, se eu multiplicasse aqui ia dar um número absurdamente grande, 4 vezes 5.000, 20.000. Não tem necessidade de fazer essa conta. Faça o seguinte, simplifique o máximo que puder. Ó. Simplifiquei isso por isso. Tendo valores de cima e embaixo, estando do mesmo lado da igualdade, eu posso simplificar tranquilo. É a dica que eu dou. Então isso daqui eu só copiei. Ó. 2x sobre x é igual. Eu estou arrumando aqui, ó. Além de eu simplificar isso daqui, eu posso simplificar, dividir isso aqui por 4. Quando eu divido isso por 4, vai dar quanto? Vai dar 1. Se eu dividir em cima por 4, também dividir embaixo por 4. 8 dividido por 4, quanto vai dar? 2. Vou recopiar com esses valores lá. Então, nessa posição aqui ficou o número 1. Aqui ficou o número 3, se eu não mexi com ele. Aqui ficou o número 5, que eu também não mexi. E aqui passou a ser 2, devido à minha simplificação, tá? Para não fazer contas exageradas. Agora eu vou multiplicar isso aqui, ó. Já ficou fácil para mim. Então, eu tenho que 2 sobre x é igual a 5 sextos. Como eu quero saber o valor de x, eu devo isolá-lo. Multiplicando em cruz, 5x é igual a 12. Tudo bem, gente? Mas eu não quero saber o valor de 5x, eu quero saber o valor de 1x. Então, x é igual a 12 dividido por 5. Porém, na resposta lá, não existe 12 quintos. E sim horas e minutos. Eu vou usar uma ou duas maneiras de resolver isso daí. E vocês veem que se encaixa melhor, tá? Talvez até 3. Tá? Vamos procurar uma aqui que eu acho bastante simples. Eu tenho isso daqui, ó, em horas. Para eu transformar em minutos, basta eu multiplicar por 60. É o que eu vou estar fazendo aqui, tá? Então, ó, se eu multiplicar por 60, eu vou encontrar o resultado que eu quero. Em minutos, estou transformando tudo em minutos. Só que antes de multiplicar, como eu falei, eu gosto de simplificar, eu posso simplificar esse por esse. Então, ó, se eu dividir por 5 aqui, porque eu sei que terminou em 0 é múltiplo de 5, eu posso dividir. Aqui vai ficar valendo 1. Ou seja, 1 vezes 1 aqui vai dar 1, não precisa nem colocar. Tá? 60 dividido por 5, para a pessoa não ter que fazer conta. Se fosse 60 dividido por 10, ia dar 6. Como é dividido por 5, dá 12. Sempre o dobro, então vai ficar 12 vezes 12. Tá? Dividi por 5, simplifiquei por 5 também. 12 vezes 12 dá 144. Aí o camarada pode falar, ué, mas não está falando, ainda não aparece o resultado lá. No vídeo que eu trabalhei aí, falava em um assunto que é derivadas implícita. O número está implícito aqui. Você não vê, mas ele está aí dentro. E eu vou separá-lo. Eu sei que 1 hora é 60 minutos, 2 horas 120. Então eu posso falar que eu tenho 120 mais 24. 120 não é 2 horas? 2 horas. E quantos minutos? 24 minutos. Se quiser escrever minutos também pode.
Ou seja, a alternativa nesse caso aí seria a alternativa E nesse exercício, já temos a resposta. Tá? Como eu falei, eu vou resolvê-la de mais de uma maneira. Agora, aproveitando a minha tabela lá, tá? Vou apagar isso daqui. Enquanto eu apago, pessoal, eu agradeço novamente a participação de todos aí. Colaborem, tá? Se gostarem, dá o positivo aí embaixo. Se inscreva no meu canal para acompanhar. Eu vou procurar estar sempre enviando vídeos novos aí. Estou pensando em futuramente tirar um dia para resolver assunto de ensino fundamental, uma vez por semana. Na outra semana, ensino médio. E na terceira semana, exercício relacionado a nível universitário, alguns exercícios da faculdade. Todos relacionados à matemática e eventualmente física, né? Tá? Aproveitando os resultados que eu já tinha passado lá, que era 12 quintos. Então, vamos lá. Como eu falei lá, x é igual a 12 quintos. Uma das respostas. Usando minha tabelinha agora ali. Eu posso escrever 12 quintos como 10 quintos mais 2 quintos, correto? Eu acho que todos vão concordar comigo. Porque 10 quintos mais 2 quintos vai dar 12 quintos, tá? Por que eu fiz isso? Para poder utilizar minha tabelinha ali. Caprichei, né? Então vamos usar. 1 quinto, 12 minutos. 2 quintos, 24 minutos. Então, gente, pensa assim, ó. Aqui representa a minha hora. Sabe que 5 quintos é a mesma coisa que 5 dividido por 5, que vai dar o quê? Uma hora. Tá? Então, eu dividi em partes iguais, proporcional, e representei aqui. 1 quinto, 12 minutos. 2 quintos, 24 minutos. E aqui eu tenho 2 quintos. Ó. Tudo bem? Aqui eu pude dividir 10 dividido por 5. X é igual a 10 dividido por 5. 2 horas. E, como eu falei, 24 minutos. Beleza? Tranquilo? Como eu falei, a gente tem que ver a maneira que convém, o jeito que achar mais fácil e procurar fazer essa conversão. Que o pessoal consegue resolver a regra de 3 com tranquilidade, porém na hora de interpretar cria-se uma certa confusão. Tá? Tem outras maneiras? Tem, mas eu acho que já está de bom tamanho por aí. Tá? Bom, vamos para o segundo exercício. Como eu tinha falado que os exercícios envolveriam a regra de 3 simples e compostas, vou resolver agora uma regra de 3 simples. E lembrando que essas questões, pessoal, uma foi tirada do Enem, essa que eu vou resolver agora. As outras duas, uma foi de concurso e a outra foi de um vestibular. Essa que eu acabei de resolver, se eu não me engano, foi na Universidade Federal, só no nome do estado, tá? Mas como eu falei, independente de onde ela foi realizada, o processo é o mesmo. Bom, vamos lá. Lendo o exercício número 2. Quando colocamos um objeto de 10 kg na extremidade de uma mola, verificamos que ela passa a ter comprimento de 42 centímetros. Ao colocarmos um objeto de 25 kg na extremidade da mesma mola, qual passará a ser o seu comprimento? As respostas: letra A, 145 centímetros, letra B, 107, letra C, 115, letra D, 125 e E, 105. Tá? Como
Como eu falei, essa regra de 3 é simples, por ter apenas duas grandezas. A grandeza agora, quilo, quilograma, e a outra grandeza, centímetro. Ela fala que, colocando um objeto de 10 quilos, a mola ela passa a ter um comprimento de 42 centímetros. E colocando um objeto de 25 centímetros, qual passará a ser o comprimento? Você concorda que se aumentou o peso, consequentemente aumentará o comprimento da mola. Então já dá para notar que essa grandeza é diretamente proporcional. Se ela é diretamente proporcional, a seta aqui, ó, tá? As duas setas estão para o mesmo lugar, então diretamente proporcional. Essa grandeza, não precisa inverter nada, com certeza vai ter que dar um número superior a 25, concorda? Caso contrário, tem alguma coisa errada. Vamos lá então. Como eu não preciso inverter, já copiando aqui, 42 sobre x é igual a 10 sobre 25. Como eu gosto de simplificar, simplifica que vocês ganham muito tempo ali no momento do concurso, tá? Vou dividir por 5 e por 5. Quando eu dividir aqui por 5 e aqui por 5, 10 dividido por 5, 2. Olha como fica bem mais simples. 25 dividido por 5, 5. Caso contrário, ia fazer 25 vezes 42, não tem necessidade disso. Olha, eu nem vou fazer as contas todas, que eu podia fazer 5 vezes 42 e já colocar o resultado, que eu quero simplificar mais, tá? 5 vezes 42, para quem quer saber, pensa assim, na hora de fazer esse tipo de conta. 5, eu posso até ter uma certa dificuldade, mais 10 vezes 42 vai dar 420. 5 é metade, metade de 420, 210. Então, é o tal do cálculo mental, né? Então, multiplicando em cruz, eu tenho 2x é igual a 5 vezes 42. Até me perguntaram uma vez, e eu sei inverter, tanto faz, se quiser colocar o 42 na frente, não altere nada, tá? Assim como a posição aqui, o x pode ficar em cima e embaixo, sempre vai dar certo. É que eu vou de acordo com o enunciado. Então eu tenho que x é igual a 5 vezes 42, estava multiplicando, divide. Eu tenho que o x é igual, vou simplificar, dividir por 2 aqui, dividir por 2. 42 dividido por 2 é 21. Tudo bem, pessoal? Simplesmente só simplifiquei. Na hora de fazer a conta aqui, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 20, então 100. 5 vezes 1, 1. 5 vezes 1, 5. 100 mais 1, 100. 100 mais 5, desculpa, 105, me empolguei. Então, 5 vezes 21 é igual a 105, que representa centímetro, né, que é o comprimento da mola. Alternativa correta, alternativa E nesse exercício. Bastante simples, né? Porém, como eu falei, questão do Enem, né? Às vezes na hora de interpretar, tem pessoas... outra coisa, nessa prova mesmo, tinha um desenho. O cara fica prestando atenção no desenho lá e acaba não conseguindo resolver o exercício. Às vezes o desenho ajuda, principalmente em física. Quando eu vou resolver algum exercício de física, ideal para me usar os triângulos, os quadriláteros, ótimo. Mas
Primeiro ler o enunciado com calma. Às vezes nem precisa interpretar o desenho. O cara vê uma mola lá e fala, eu nunca fiz um exercício com mola, e agora? Então esquece isso, tá? Mas vamos para o número 3. Também tem um certo grau de dificuldade porque aparece fração. Só que essa fração está embutida, né? E eu vou procurar dar uma dica de como resolver esse tipo de exercício, mesmo tendo fração no enunciado, e desconsiderando ela, tá? Transformando ela. A questão diz o seguinte: 24 operários, então já vou separando as grandezas aqui. Primeira grandeza, operário, tem quantos? 24, certo? Fazem 2/5 de um determinado serviço. Então o serviço dele, vou colocar parte de serviço, serviço. Só com essa tá ótimo. Então, eles fazem 2/5 desse serviço em 10 dias. Outra grandeza aqui é dias, 10 dias. Tá? Deixa eu ler todo o enunciado, fica melhor de interpretar. 24 operários fazem 2/5 de determinado serviço em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Então tem outra grandeza, horas. Em quantos dias? Não sei, X. Sabendo que foram dispensados 4 operários, se foi dispensado 4, tinha 24, passou a ter 20. E o regime de trabalho diminuído 1 hora por dia. Se diminuiu 1 hora, 6, tá? Ó, então, e ele fala, o restante do serviço, eu tenho 2/5. 2/5 de um trabalho já feito. Quanto que falta para eu resolver, para eu chegar no total? 3/5, tá? Para que eu vou perder tempo trabalhando com fração, se eu posso simplesmente falar, bom, se é parte do serviço, o meu serviço total, fazer aqui até um desenho interpretando, ó, o meu serviço total, realizo 1, 2, 3, 4. Tá, só estou fazendo isso aqui, gente, a título de dúvidas que pode aparecer, tá? Então, 1, 2, essa parte que eu trabalhei. Depois eu tenho mais 1, 2, 3. Então, 2/5, já peguei aqui. O que falta para mim? 3/5. Então aqui eu posso chamar de 3. Se eu colocasse em fração, 2/5 e 3/5, ia dar na mesma. Só que eu ia ter que fazer mais contas à toa, tá? Então eu representei aqui o total do meu serviço, vocês viram. 2 de 5, 3 de 5. Então tá aí. Agora chegou a parte da interpretação, né? Para ver se ela é direta ou inversamente proporcional. Uma grandeza é diretamente proporcional quando uma coisa aumenta e a outra aumenta ao mesmo tempo, ou as duas diminuem, tá? Eu tenho que 24 operários, eu diminuí a quantidade de operários comparando com um dia. Como eu falei, a gente pode até esquecer o restante. Só vou comparar essas duas grandezas aqui. Tudo bem? 24 faz um serviço em 10 dias. Se eu diminuir a quantidade de operários, você concorda que eu vou precisar de mais dias para fazer o mesmo serviço? Então elas são inversamente proporcional, tá? Eu diminuir a quantidade de operário, vou precisar de mais dias, tá? Agora eu vou trabalhar com isso daqui, só essas duas grandezas, tá? Se eu faço, eu produzo 2 em 10 dias, 3, eu não vou precisar de mais dias, então ela é diretamente proporcional, certo? Produzo 2 alguma coisa,
2 produtos em 10 dias. E 3, vou precisar de mais dias. Por isso ela é diretamente proporcional. Aumentou e aumentou. Essas duas grandezas. Eu faço um trabalho em 10 dias trabalhando 7 horas por dia. Tá? Eu vou realizar o mesmo trabalho trabalhando apenas 6 horas, diminuir, certo? O meu tempo aqui. Se eu diminuir o meu tempo, você concorda que eu vou precisar de mais dias para fazer o mesmo serviço? Certo? Diminuir o meu tempo, eu vou precisar de mais dias para fazer o mesmo serviço. Ou seja, ela é inversamente proporcional também, né? Então vamos lá. Agora é só copiar já, inverter o que eu tenho que inverter, tá? Copiei esse. É igual. Copiei esse. Não está inverso? Então inverte já. Tá? Esses dois aqui estão no mesmo sentido, então não precisa inverter. Esses dois aqui, ó, sentidos opostos, inverte. Como eu falei, sempre que der, simplifique. Vou colocar aqui embaixo. Simplificando esses daqui, vou dividir por 4 e vou dividir por 4. Tá? Quando eu divido aqui por 4, vai ficar 5. Quando eu divido aqui por 4, vai ficar 6. Eu estou simplificando e copiando aqui, para ver se dá para fazer mais alguma coisa. Esses dois aqui não dá, mas eu posso simplificar esse por esse. Então o meu 2 eu copiei, tá? Simplifiquei aqui por 3, vai ficar valendo 2. Simplifiquei aqui também por 3, vai ficar valendo 1. Olha como vai diminuindo as contas. Tudo bem até aí, pessoal? Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui 10 sobre x é igual. Aqui ó, ainda dá para simplificar mais uma. Esse por esse. Então vai ficar 1. E aqui vai ficar valendo 3. Então eu tenho 5 vezes 2 e dá 10. 5 vezes 2 vezes 1 dá 10, certo? 3 vezes 7 dá 21. Então por que eu simplifico? Para evitar de fazer um monte de contas. Não, eu poderia fazer 20 vezes 2 dá 40, 40 vezes 6 e assim vai, né? Para não ter que fazer essas contas à toa. Fiquei com isso apenas. Então continuando, multiplica sem cruz, eu tenho que 10x é igual a 21 vezes 10. Ainda eu vou deixar para simplificar de novo. X é igual a 21 10 vezes 10, esses dois aqui, dividido por 10, certo? Simplifica, ó. Ajuda e muito. Senão ia dar 21 vezes 10, 210 dividido por 10, 21. Como a resposta era em dias, então 21 dias, tá? E eu não falei, mas a letra A era 8, letra B era 11, letra C era 12, letra D era 21 e letra E era 18. Alternativa correta, letra D de dado, 21. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Tendo dúvida, como eu falei, coloque aí no meu canal. Agradeço novamente a participação e a colaboração. Até a próxima. Deus acompanhe vocês. E um bom dia.